assim: ei, eu conheço esse barulho. E as pessoas vão dizer: mas que barulho é esse? Mas você não está ouvindo nada, não. Eu conheço esse barulho. E de repente o troço vai ficando mais forte, e o povo começa a escutar. E ele fala: eu conheço esse barulho. E por que ele conhecia esse barulho? Quando o povo está falando de dificuldade, atravessando o deserto, você olha para Deus e fala: Senhor, olha a situação desse povo. Parece que já vai acabar, não tem mais jeito para isso. Deus olha e fala assim: meu filho, fique preocupado, porque a vitória é garantida. É do quando o povo fica estacionado parado. E agora eu começo a pensar que o coração daquele homem começa a bater mais forte, ele começa a colocar sobre os seus pés pelo corpo. E ele fala assim: olha, eu vou levantar agora porque está chegando aí. É o meu passaporte. Eu falo: por que passaporte? Você espera para ver, meu amado. Vocês podiam até ter tomado de mim um dia, mas hoje vocês vão bater palma para mim. Sabe por quê? Aquele que me chamou é fiel para cumprir a promessa. A aliança de Deus que cumpre na vida daquele que serve. E Deus tem uma aliança conosco. Deus tem uma aliança conosco tão poderosa. Presta atenção. O próprio Deus desse deserto. E quando ele chega até Abraão, ele fala: Abraão, estou vendo aqui. O cara lá na frente da onde está. Ele fala assim: por que está aqui? Ela não ouviu. Ele está ali. O próprio Deus. Só passa-se o tempo. Manda o meu filho ficar ou santo. Caminho na terra, não tem sentido, para que as pessoas pudessem ter um bom santo. Mais do tempo, ele sobe, e aí ele fala: essa geração que vai estar lá na fogo para a nação, no dia 5 de setembro, ou uma quarta-feira fora. Então eu vou estar abandonado, porque eu fui a primeira vez que voltei, a segunda vez que voltei. Amém. Eu vou falar com Deus, mas eu vou ficar pior na terra. Você não está sozinho. Eu fui mostrar que então agora começa a olhar e fala assim: olha, chegou. De repente passa a primeira trupe de cavalos com soldados, porque uma carruagem não pode andar sem escolta. Salteadores de pecado. E outra coisa que eu queria que você entendesse, meu amado: o rei mesmo depois, ele continuava sendo rei naquela época. O maior tesouro para um reinado não era ele tirar toda a riqueza, era pegar o rei e levar cativo. Ele continuava sendo rei dentro de uma prisão. E você protegeu a condição de Cristo. Eu posso te chamar de príncipe? Amém. Posso? Então eu quero chamar bem alto. Estou falando para príncipes e princesas de Deus nessa noite. Provavelmente vocês ouviram isso. Para-se a carruagem. Todo mundo a pouco olhando, sem entender o que estava para acontecer. Eu posso olhar meu José, que muitas vezes chorava, porque a situação que ele vivia não era aquela. Ele tinha condição de estar lá naquele castelo, mas agora ele era órfão, orando de favor, era totalmente descrente das pessoas. Mas o rei, quando olhou e perguntou se podia abençoar alguém, ele não perguntou a condição se ele tinha um benefício, se ele era uma pessoa pobre, se ele era uma pessoa rica. Independente da situação, ele queria levar o favor do rei a ele. E é dessa forma que Deus olha para nós nessa noite. Ele não quer saber a sua situação financeira, porque Ele vai mudar se tiver alguém. Ele não quer saber se você está doente, porque Ele vai curar, porque Ele é o Deus que cura. Ele não quer saber se você tem causa da justiça, porque Ele é o advogado que tira tudo. Ei, deixa eu te falar uma coisa: se existe agenda no céu, tem sempre um horário reservado para você. Amém. Sempre. Tem sempre um horáriozinho reservado. Como eu chego a Ele? Orando. Só através da oração que você consegue chegar a Deus. Agora, se você entregou o seu caminho ao Senhor, confio nele, Ele está trabalhando. Se está difícil para você, Ele está trabalhando. Se parece que está longe, Ele continua trabalhando. Se parece que está muito complicado receber, Ele continua trabalhando. Ele consegue agora a hora. Fica no carro. Provavelmente ele estava de cocheiro. Aquele que deu o favor, falou que o rei quem era. Agora desce
ele não se esconde, ele se declara. Sabe por que tem pessoas que não recebem de Deus? Ele se esconde do Deus. Ele prefere ficar no cantinho e falar: Deus, não é a minha hora. Agora, se você tomar posição na casa de Deus, você assume sua posição dentro da sua casa. Se você tomar posição dentro da casa de Deus, dentro da sua casa, também se transforma. Quando Deus está falando, quando Deus te chama, você fala: Senhor, seja por que for. Sabe por quê? Porque o apóstolo disse que eu muito terrível que seja uma vida verdade, mas também está declarado que é melhor cair na mão de Deus do que cair na mão de Deus. Se você consegue outra pessoa, em vez de buscar, eu vou. Melhor ser escravo no palácio do que morar no seu casa. Pelo menos no palácio. Eu vou chegar para poder comer a sobra do palácio, é melhor do que a comida que eu vou comer. As roupas que eles vão ficar fora do palácio é melhor do que as roupas que eu vou comer. Qualquer trabalho que eu fizer lá, eu vou ser mais remunerado do que o lugar onde eu estou. Ele queria de qualquer forma mudar a situação, porque a situação não estava agradando mais ele. E quando isso toma toda a nossa vida, toda a nossa casa começa a virar uma bagunça, quando o casamento começa a ficar totalmente desestabilizado, quando o filho começa a ficar com o pai ficar com o filho, a casa pode ter 30 contas que parece que não tem isso. E começa a passar de um lado para o outro, a vontade de ter de mudar a situação. Eu fico até pensando, porque tem uma história aí que falou que casava com o namorado, que morava debaixo da ponte, depois que casamento ele morava na cobertura. O casamento durou 3 dias, eu acho só. Mas a gente quer mudar a nossa situação. E ele falou assim: não, eu vou. Só que ele vai estar perto de você. Eu começo agora a pensar em abrir a porta e mandando ele entrar. Então, dando a mão para ele, ele vai e se assenta. As cortinas tudo fechadas. E quando começa a cadeira, ele começa a lembrar do caminho que passado. E quando chega a uma certa distância, ele abre a janelinha. Ele puxa a cortina, ele avista o castelo onde dia ele havia morado. E quando chega perto do palácio, ele abre novamente a porta, ele desce. E quando Davi está de pé diante dele, ele se prostra como servo. Ele pergunta: ei, o que o Senhor quer com um cão como eu? Paulo, tem hora que Deus te chama para te entregar com esse grande, mas nós vamos como está Senhor, será que eu mereço? Merece? Senhor, mas é para mim mesmo? É para você, tem seu nome, sobrenome, endereço, certo? RG, tem tudo. Mas Senhor, isso não é para mim. Fica de pé. Eu fiz uma aliança com o teu pai. E você tem um pegadinho, você vai agora se lavar, trocar sua roupa. Eu começo a ensinar uma coisa, ninguém conhecia de você, mas todo palácio tem uma alfaiate. Todo palácio tem uma alfaiate. E ele chega e uma roupa estava feita para ele, para certa. Rapaz, o que é nosso, ninguém pode tomar. Ninguém pode tomar porque é nosso. Ele se veste. E quando ele se veste, ele olha para ele e fala assim: quem é esse coxinho que está vindo aí? A mesa comprida, cheia de cadeira. Chega os filhos de Davi e senta. Chega uma pessoa, senta, chega outro poderoso e senta. Aí tem um vaguinho lá no cantinho, não é um vagão. É uma cadeira vaga. E ele olha para a gente assim: agora, eu vou sentar aqui no cantinho porque eu vou comer a migalha que cair aqui. Ei, a Bíblia Sagrada declara que aquele que está no Senhor, ele não vai mendigar o pão, nem a sua posteridade vai passar por necessidade. Não vai. Não vai, presta atenção nisso. Provavelmente ele vai para o cantinho como um pobre coitado. Rapaz, se coloca na posição que herdeiro de Deus nessa terra. Se coloca como herdeiro de Deus nessa terra. Toma posse daquilo que ele prometeu para você. Desde a fundação do mundo, tudo de melhor está preparado para nós. É para mim e para você que está preparado o melhor dessa terra.
O homem aqui na terra pode fazer tudo para tentar te parar. Pode lançar palavras. Mas tudo tem que passar primeiro pelo jugo de Deus. E quando chega no céu, ele olha. No livro de Salmos está escrito que Deus deu o seu nome escrito na palma da mão dele. E se está na palma da mão de Deus, não tem lugar mais seguro para estar. Ei, o que acontece então? Ele chega. Se vestiu, ele vai para o eu imagino Davi agora chega para falar: levanta, meu filho, senta aqui. Esses anos que você passou nos seus filhos, você não vai comer até se maturrar, não. Mas eu tenho uma palavra para te dar. Você vai fazer eu comer aqui agora. Depois vai me colocar de novo na carruagem para me voltar para lá. E eu preciso ficar no meu cantinho. Sabe por quê? Porque se eu ficar no meu cantinho, eu não vou me acostumar com essas coisas boas aí. O Senhor vai me dar o que ele e eu vou ficar satisfeito. Depois vai me levar novamente para onde vai falar: não, meu filho, a minha criança não se quebra. Você vai se assentar na mesa. Vamos filha da sua vida. Você vai se sentar e vai comer comigo todos os dias. E aí vai lá e busca aquele que tinha falado dele, que ele era um coxo, aleijado. Siga, você que conhece toda a história dele. Ele era pobre. Morava num lugar totalmente reservado, afastado, onde as pessoas não queriam passear. Pessoas que gostam de Batista, Cancún, Curaçao, Bahia, Fortaleza. Mas quem queria para onde levar mais? Provavelmente eu falei: agora, o que eu vou fazer? Ele fala assim: Ziba, vem. Você que me deu a notícia dele, deixa eu te falar uma coisa. Você, os seus filhos que são 15, mas os seus 27, a partir de hoje, é 7. Tinha um corpo pobre, coitado. Ele se levanta cheio de certo. E Davi olha para ele e fala assim: ele provavelmente ia fazer Israel está ter certo para quê? Para quê? Davi olha para ele e fala assim: olha, durante todo esse tempo que você estava lá, eu cuidei da tua herança. Estou devolvendo para você os seus gatos, as suas ovelhas, as suas terras, as plantações, tudo que pertencia ao teu pai, o teu avô, agora é seu. Ei! O que é seu estava preparado para o céu, mas Deus já liberou. É hora que você se você não quer receber ainda, porque Deus estava cuidando para te entregar uma posição que você pudesse tomar conta. Agora eu imagino ele dando um sorriso para o rei, e o rei olhando para ele e falando assim: a minha aliança agora está completa. Mas no início disso, que a comparação de Davi tomou segundo o coração de Deus. Para Deus é muito simples. Às vezes nós erramos, caímos, tropeçamos. Às vezes é uma fatalidade, às vezes é porque nós somos muito fracos. E nós começamos a pensar que a nossa aliança, depois de quebrada, não tem como ser restaurada. Deus nos chama a cada momento para que nós possamos levantar a nossa cabeça e olhar e saber que o autor e o consumador da nossa vida está no céu e não na terra. Que todos os julgamentos feitos contra nós, eles caem por terra, porque Deus é aquele que nos chama verdadeiramente. Presta atenção. O que nós vemos no Salmo 37, o versículo 9 diz assim: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra.